tiver com muito barulho, eu dou um jeito aqui de abrir. Fechei por conta do frio. Achei que fazia frio só no sul, mas no Nordeste também faz. A passagem que eu queria ler com vocês fica em Lucas 18, a primeira passagem. Eu pedi ao Senhor uma direção e foi essa que eu entendi. Lucas 18 fala sobre... É uma parábola bem conhecida. Eu vou começar lendo aqui ela. Começa falando assim, a parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: fazei-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhe fará justiça e depressa. É linda nessa passagem, ver o agir do Senhor. O tema dessa passagem é a parábola da viúva persistente. O texto começa falando que é uma viúva persistente, porém ele começa falando de um juiz. Juiz que começava, ele não era temente a Deus e nem se importava com os homens, né? Eram as características do juiz. Além dele ser um juiz, a palavra não fala nomes. O Senhor ele dá as características, o cargo, né, dele, como se fosse o cargo, como no lugar do nome, querendo destacar a posição que ele era. Ele era um juiz. A gente sabe que um juiz ele é uma autoridade. Antigamente, os juízes eles criavam as leis e julgavam as leis. Agora, vocês imaginam um juiz que cria leis e julga leis sem ser temente a Deus e sem ter respeito nenhum pelos homens. Então, é algo impossível, né? É algo muito além, é algo que está como se fosse algo demais. Subestimasse assim, algo demais. Em contrapartida, ele fala de uma viúva, que também é um cargo, né? Como se fosse um cargo. Ela não fala do nome dela aqui, fala que ela era uma viúva. E só em falar viúva, já começa a história falando que ela é uma perdida, né? Viúva. A palavra diz que as viúvas, os estrangeiros, os pobres, eram a classe inferior. Era uma viúva, ela não tinha marido, ela não tinha a quem recorrer. Ela não tinha ninguém a quem recorrer, né? Na verdade, ela tinha um juiz, que era tudo isso. E a palavra diz que ela continuamente ela ia atrás desse juiz e gritava e pedia, e clamava: olha, seu juiz, ei, seu juiz, julga a minha causa. E nada. No outro dia: ô, seu juiz, julga a minha causa. Nada. E continuamente foi. E ela continuou clamando, ela continuou pedindo. E a palavra diz que esse juiz, um dia ele parou e pensou assim: olha, eu não temo a Deus, eu não os homens, não confio nos homens, eu sou ruim com os homens, porém essa mulher, essa viúva está me importunando tanto que eu vou atender logo ela. Isso fala, o Senhor ele fala essa passagem quando ele quer explicar sobre a oração. O que é uma oração? A oração é a gente falar com Deus. Nós oramos ao Senhor agradecendo. Mas muitas vezes nós oramos pedindo também, né? Cura, restauração, casamento, restauração na vida dos nossos filhos, uma bênção. Nós oramos sobre as promessas que nós temos, que o Senhor nos já deu, né? Ele falou as promessas que ele nos deu, está tudo aqui na Bíblia. E aí, quando isso demora, quando a gente acha que isso demora, a gente tende a parar de orar. Quando a gente clama uma vez, duas vezes, e um tempo, e aos nossos olhos, quando a gente acha que demorou, a gente para. Essa é uma tendência do ser humano.
tende a parar de orar, tende a parar de clamar. E eu falo assim, a fé, né? O Senhor, ele termina a palavra assim, será que quando o Senhor voltar, ele encontrará fé na terra? Por que ele faz essa pergunta? Porque diferente dessa mulher, essa mulher clamava, essa mulher batia na porta, essa mulher, né, ela estava lá insistindo, até conseguir. O Senhor, ele dá uma referência do juiz com Deus. O juiz, ele cedeu. E a palavra fala assim, imagina Deus, que é justo. Se um juiz que não temia os homens e nem a Deus, que era mau, né, só importava a vida dele, ele cedeu. Imagina o Senhor, que é um Deus poderoso, que é justo. Será que ele não vai ouvir as nossas orações? E a palavra diz que ele vai ouvir rápido. Rápido. Né? E aí termina falando, será que vai encontrar fé na terra? Por que fé? Como eu falei, a gente para de orar, a gente ora e acha que orou demais, que já estava bom, já deu tempo do Senhor fazer. Se o Senhor demora a fazer, o que a gente faz? Para de orar, né? Orei 2 dias, o Senhor não respondeu, deixa quieto. Quando eu estudava essa passagem, o Senhor me lembrou muito, assim, muito mesmo, as coisas que eu tinha começado a orar. Todo final do ano, a gente faz uma lista de pedidos ao Senhor, de motivos de oração, né? A gente diz que vou mudar nisso e naquilo. E os pedidos de oração e comprometimento com o Senhor, a gente já está no meio do ano. Metade do ano já passou. Falta mais metade, né? Mais 6 meses. E aí, será que a gente tem continuado aquelas orações do início do ano? Será que a gente, aquilo que era em prioridade para as nossas vidas lá no início do ano, talvez já tenhamos parado porque o Senhor já respondeu, ou ele ainda não respondeu e a gente achou que não precisava mais continuar. Quando a gente para de orar, a gente está falando, olha, eu não acredito mais. Eu não tenho fé em Deus para realizar aquilo. Eu tenho fé em Deus, mas não para realizar aquilo na minha vida. Eu já vi as pessoas falando, não, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que ele é capaz de fazer. Eu só não sei se ele pode fazer na minha vida. Eu já vi várias vezes as pessoas falando, pessoas próximas, eu sei que ele é poderoso, muita coisa, ele fez céus e terra e todas as coisas. Eu não sei se ele vai fazer na minha vida. Gente, que fé é essa? Que eu acredito que Deus vai fazer na vida do Glauber, na vida do irmão aqui, na vida da irmã, mas não pode fazer na minha. Que não é fé, isso não é fé. Ele é um só Deus. E aí, o Senhor, será que vai achar fé? Porque com tantos exemplos que a gente tem, com tantas coisas que a gente tem, experiências nossas mesmo, né? Coisas que o Senhor já realizou nas nossas vidas, coisas que Ele já fez por a gente. Será que nós esquecemos quem Ele é? A gente está lutando, a gente está em oração, e o Senhor vai lá e responde. E aí, quando surge outro, a palavra diz que é de fé em fé, né? Quando surge outro problema, que eu tenho que ter fé, porque eu já tenho mais uma bagagem, porque eu já venci aquele, então eu já conheço o Senhor, já tenho uma porção de fé. E aí vem outra coisa que é para mim continuar na fé, pelejando, continuar, eu desanimo. Muitas vezes nós desanimamos, nós nem esperamos o tempo de receber aquilo que nós estamos orando, nós logo desanimamos. Sabe, é muito fácil desanimar. Se a gente não tiver com a palavra do Senhor, se a gente não tiver diariamente, porque a palavra fala, será que Deus, ele não ouvirá as orações daquele que o busca de dia e de noite? A palavra está dizendo continuamente. Será que Deus não vai ouvir as orações daquele que estão continuamente buscando, sempre colocando como prioridade, como principal na sua vida? Será que Deus não vai ouvir? E ele responde, você responde, ele vai ouvir e vai agir rapidamente. E aí eu gosto de outra passagem que o Senhor me levou a lembrar, é que quando a gente acha que está demorando demais as coisas acontecer, a gente tem uma promessa, que é a palavra do Senhor, que vai se cumprir. Só que quando as coisas estão demorando demais entre aspas, porque eu sou humana, eu acho que está demorando demais. E aí eu começo a fazer como Sara. Eu começo a querer dar uma ajuda ao Senhor. Eu começo a dizer para o Senhor, olha, eu não confio no que o Senhor tem para mim. Então, assim, eu acho que o Senhor está errando em ser Deus. Eu acho assim, que o Senhor fez sim os céus e a terra e todas as coisas. Me fez a minha família, fez tudo. Mas eu acho que ele sabia que na minha vida
O Senhor está errando em ser Deus. E aí, o que a gente faz? A gente começa a procurar coisas naturais aos nossos olhos para ajudar o Deus sobrenatural a ser Deus. Sabe, é como se eu estivesse pegando alguma coisa e falando, não, peraí, Deus, que o Senhor está errando aí. Peraí, que ó, o Senhor até falou, o Senhor deu uma promessa, tem uma promessa. Mas como o Senhor está demorando, porque, claro, Deus erra, né? É mais ou menos isso que a gente está falando com outras palavras. Com outras palavras, porque quando a gente não confia em Deus, a gente está falando isso, olha, eu não confio em ti. Só que a gente não fala, porque a gente não é doido de falar, né? A gente acha, não, é pecado falar. Mas a gente age. Porque fé não é só falar, é agir. Se eu acredito, as minhas ações são correspondentes com aquilo que eu acredito. Sabe, eu tenho um testemunho de uma pastora amiga minha que ela falava assim, ela tinha o diagnóstico que ela era estéril, não podia ter filhos, e aí Deus tinha dado em sonho para ela que ela ia se engravidar, ia ser uma menina. E aí deu 3 anos e nada, nada. E ela orando, buscando, buscando. E aí o Senhor falou para ela, olha, não é fé, não é falar, fé é agir. É você agir. As suas ações, de falar, qualquer um pode falar, mas são ações. E aí ela começou a comprar coisas de bebê, carrinhos de bebê, berço, brinquedos. Gente, ela não podia engravidar. Ela já tinha 3 anos que não dava certo. Tinha tentado inseminação já, e nada, e nada. E aí, só que ela começa a comprar brinquedos e coisas de criança na casa. E aí, a médica disse, começou a falar, não, calma, não é assim. E ela até falou assim com a médica, olha, doutora, eu respeito a sua autoridade na minha vida. Só que a senhora só pode ir até aqui. Acima da senhora tem um Deus sobrenatural. Então, se ele falou para mim que eu vou engravidar, eu vou agir esperando o meu milagre. São ações. Quando eu falo de Sara, que quis ajudar, a gente conhece a passagem que diz que Sara pega Agar, a serva, e coloca para se deitar com Abraão, como se Deus precisasse de ajuda, né? Ela pega a serva falando, olha, deita com Abraão. E aí o filho que nascer vai ser meu. Não está escrito aqui, mas quando a gente estuda, a gente sabe. Sara e Agar, elas fazem uma troca. Troca, Agar recebe coisas, né? Ela era escrava, o que ela tinha? Ela recebia coisas e, em troca disso, Sara receberia um filho. Só que o que Sara não podia, Sara era estéril e avançada em idade, né? Ela coloca H e não dá outra. H vai e engravida. Só que aí as coisas mudaram, né? É justamente isso que acontece quando a gente quer ajudar o Senhor. Todas as vezes que nós queremos ajudar o Senhor e nós queremos fazer o que é para Deus fazer, eu imagino que o Senhor ele tira a mão e deixa ver a gente. Ele já sabe do futuro, né? Mas ele deixa a gente cair em si sobre o que a gente está fazendo. A Ela engravida e agora não é mais a escrava, mas a mulher que engravidou do homem mais importante do clã. Agora era a mulher do todo poderoso, né? Entre aspas. Ela agora não era a escrava que veio do Egito, não é ninguém. Ela agora era a mulher que engravidou de Abraão. Então, agora, com licença, eu posso fazer Sara, posso humilhar Sara, a minha dona. Por quê? Porque eu agora, além de ser jovem, né? Porque a Agar era jovem, eu agora engravidei, coisa que ela não podia engravidar. A mulher não podia engravidar. E aí Sara estava com muitos problemas, porque antes ela apenas era estéril. E agora? E agora ela continua sendo estéril, mas agora tem uma mulher jovem grávida do seu marido. Tá vendo? Quando a gente quer ajudar o Senhor a ser Deus, o que era uma coisinha, um detalhe, se torna um problemão. E as coisas aumentam e vão aumentando e vão aumentando. Sabe? Quando a gente quer dizer, ó Deus, está errando, ele tira a mão dele, a soberana mão dele e diz, tá, humano, faz do teu jeito. Faz do teu jeito. Depois você vem atrás de mim, você vem clamar, suplicar e pedir perdão. E aí continua. A Gaila tanto provoca Sara que Sara chega para Abraão e começa a falar: olha, a tua serva, olha o que vocês fizeram, a tua serva tá me humilhando. Gente, de quem foi a ideia de deitar Agar com Abraão, se não foi de Sara? De quem foi a ideia? Foi da própria Sara. Mas quando as coisas saíram do controle, ela queria achar alguém para culpar.
É a gente, né? A gente faz tudo que não é para fazer, o Senhor já deu a direção, já deu as coordenadas, porque Ele está o tempo todo nos falando, alertando, sonhos, sinais, visões, a palavra dEle, o tempo todo Ele está falando. E aí a gente se faz, né? E faz por conta própria. E aí as coisas fogem do controle, dá tudo errado. E a gente quer achar um culpado e culpa alguém. Se não é uma pessoa, a gente culpa quem? Deus. Cadê Deus nessa hora? Como eu já ouvi. Cadê Deus que não faz nada? Cadê Deus? Sim, você colocou sua mão. Você não fez nada. Você colocou sua mão. Então, agora, se você plantou aquilo, você vai ter que colher aquilo. Eu não planto tomate e colho limão, né? Eu vou colher aquilo que eu plantei. Gente, a gente é um ser humano. Ele é ótimo em culpar alguém. Ele é ótimo em colocar a culpa, né? Desde lá do Jardim do Éden, quando o Senhor chega para Abraão, chega para Adão e pergunta, Adão diz, não, foi a mulher que tu me deste. E o Senhor chega para a mulher e diz, não, foi a serpente, é culpa, é colocando culpa um no outro, sem reconhecer aquilo que nós fizemos. E aí, Agar, de tanto ser desprezada por Sara, ela foge para o deserto. E aí, quando ela chega no deserto, vou ler a passagem, o anjo do Senhor continuou. Então, quando fará com ela o que melhor lhe parecer, então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Gente, era o próprio Senhor falando com Agar. O próprio Senhor. Quando fala o anjo do Senhor, algumas versões vai falar, é o próprio Senhor falando com Agar. Agar, serva de Sarai. O Senhor ele já começa falando para ela assim, ó, eu sei quem você é. Agar, eu sei o teu nome. Serva de Agar. O Senhor ele lembra Agar quem ela era. Ela era serva. Tinha uma dona. De onde você vem? Para onde você vai? Gente, é o próprio Senhor falando com ela. Ele sabia de onde ela vinha. Ele chamou pelo nome, dizendo que a conhecia. Falou que ela era serva de Agar, serva de Sara. Perguntou de onde ela vinha e para onde ela ia. Ela estava exatamente no deserto, a caminho de Sur. Canaã, e Sur fica no meio de Canaã e Egito. Agar estava voltando para o Egito. Agar estava querendo encontrar refúgio no Egito. Ela estava fugindo para o Egito, sabe, procurando soluções de onde Deus tirou. O Senhor tirou, ela era egípcia. Ela era egípcia. Mas há muito tempo ela saiu do Egito. Estava agora com Abraão e a sua mulher sendo escrava. E aí agora ela tenta voltar para o Egito, tentando achar socorro, solução lá no Egito, de onde Deus já tinha tirado ela. E o Senhor, mesmo assim, o Senhor encontra com ela, mesmo Agar errada, e provocando o erro também, porque Sara errou, Abraão errou e Agar errou. E aí, mesmo ela provocando o erro, ela foge para o Egito e o anjo do Senhor vai ao encontro dela. A misericórdia do Senhor vai ao encontro dela e pergunta de onde você vem e para onde você vai. É como se o Senhor estivesse falando, olha, eu te conheço. Eu sei que você é egípcia. Eu sei o seu nome, sei a quem você pertence, sei do seu passado, sei do seu futuro. É como se o Senhor estivesse perguntando para ela assim, ó, o que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Você tinha tudo, você acabou com tudo. O que você está fazendo da sua vida? E aí Agar, serva Sarai, de onde você vem, né? E aí ela respondeu, fujo da presença de Sara, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe respondeu, volte e sujeite-se a ela. Gente, o anjo podia ter falado tanta coisa, né? Continue, você quer água, você quer mais o quê? Você está grávido, o que mais você precisa? Mas o Senhor ele fala para Agar assim, ó, volte e se humilhe a ela. Quantas coisas, o Senhor ele vem falando comigo assim, olha, quantas coisas a gente tem fugido, né? Quantas coisas a gente tem fugido. Não tem, quando eu falo fugido, é não resolvido o passado. Quantas coisas a gente salta, a gente quer viver o novo de Deus, a gente quer, sim, Deus, a gente tem cantado tanto, né? E queremos viver o novo de Deus, faz em mim o novo, de novo, novo do Senhor.
Mas Deus, ele não vai colocar vinho novo em odres velhos. É a palavra dele que fala. Odres é o recipiente. Ele não vai... Vinho significa alegria. O Senhor não vai colocar uma porção nova de alegria naquilo que está velho. Sabe, você quer tanto novo, nós queremos tanto novo do Senhor, nós queremos mais do Senhor. Só que é preciso um conserto. Resolver aquilo que ficou pendente no passado. Nós só podemos avançar para o novo de Deus quando aquilo do passado já está resolvido. O Senhor, ele fala, olha, volte e se humilhe. Volte e vai resolver. Não é fugindo que você vai resolver. Não é fugindo. Volte, se sujeite. Você não é escrava. Você é escravo. Você só está nessa situação porque você fez o que você fez. Então, volte, se humilhe, vá se sujeitar e fazer o que é certo. Porque se você fizer isso, se você fizer o que é certo, o seu filho também será bênção. O seu filho também será conhecido. Volte, porque toda vez que a gente obedece o Senhor, há recompensa. Há recompensa, gente. E aí, nesse deserto, nesse deserto, Agar, ela olha para o Senhor e dá um nome para o Senhor. Ela fala um nome, uma frase, né? Mesmo sem poder. Muitos estudiosos falam que foi uma heresia, foi um erro. Mas Agar, ela não conhecia o Senhor, né? Ela não tinha experiência com o Senhor. Ela nomeia o Senhor falando assim, olha, tu és o Deus que me vê. Teria eu visto Deus que me vê? Gente, é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Porque ela, na humilde dela, assim, ela não conhecia. E ela olha para Deus que mesmo ela sendo egípcia, mesmo fazendo tudo que ela fez de errado, humilhando a senhora, se metendo onde não era para meter, fugindo para um deserto e querendo voltar para o Egito, o Senhor fala, ela fala para o Senhor, tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Ela continua falando assim, teria eu visto o Deus que me vê. Gente, ela está falando assim, apesar do que eu sou, apesar do que eu fiz, e eu erro, eu peco e erro todas as vezes. Mas toda vez que eu me humilhar diante do Senhor, Ele vai nos ver. Independente da sua situação, Ele é o Deus que nos vê. Talvez você fale, não estou me sentindo sozinha, estou num lugar, não tenho ninguém, me sinto só. E o Senhor fala para você nessa noite, eu sou Deus que te vê. Eu te vejo quando ninguém mais te vê. Porque as pessoas, elas só olham o que a gente faz, né? Mas Deus sabe porque a gente fez alguma coisa. Quando a Agar fala, tu és o Deus que me vê, não é só por fora, é dentro. Porque Ele coloca a mão onde ninguém mais coloca. Tem coisas que a gente não avançou porque está tudo embaranhado ali, sabe? Quando ela fala, tu és o Deus que me vê. O Senhor me viu apesar de tudo. Apesar do que eu fiz, do que eu sou, apesar de tudo, o Senhor é o Deus que me vê. E aí ela continua dizendo, será que eu teria visto Deus que me vê? Será que Agar, no lugar do Senhor, teria feito o que o Senhor fez? Será que você, no lugar do Senhor, você ia atrás de uma pessoa que aos seus olhos não merece nada? Ah, errou, tá errado. Pecou, tá pecado. Traiu, deixa para lá. Roubou, deixa para lá. Ah, eu sou melhor que eles. Será, gente, que nós, no lugar do Senhor, nós teríamos visto Agar na situação que ela era, escrava, egípcia, vale, errou também, fez o que fez bem feito. Não, gente. É por isso que Deus, ele olha o nosso futuro. Ele olha o nosso futuro. É por isso que ele olha as pessoas que já fizeram, ele olha os nossos, tantas pessoas que já fizeram muitas coisas graves, para Deus não existe tamanho de pecado. Mas ele olha para mim, para você e fala, eu te vejo. Eu te vejo e eu vejo o seu futuro. Eu não vejo só aqui e agora. Eu vejo o seu futuro. Eu vejo que ninguém mais consegue ver ao seu respeito. Eu vejo as bênçãos minhas sobre a sua vida. Olha, eu vejo seus filhos crescidos na minha presença, formados. Eu vejo casamento restaurado. Eu vejo coisas que você não vê. É por isso que ele investe tanto na gente. E a gente fala assim, mas eu? Será que eu tenho capacidade? Tenho. Deus, ele é o único que olha para o vaso, para o barro e fala vaso. E a gente olha para o barro e continua falando, é barro. É barro. Mas Deus não, ele fala, tem tanta coisa.
Se nós soubéssemos, tivéssemos, né, o pensamento que Deus tem a nosso respeito. A palavra diz que nós temos que ter a mente do Senhor, né? A mente do Senhor. E às vezes a gente fala, eu não sei falar, eu sou feio, eu sou aquilo, eu não tenho uma oratória boa, eu não estudei a Bíblia toda, eu não vou conseguir pregar. Mas eu não sei, eu não vou conseguir chegar naquele lugar, eu não tenho capacidade. E o Senhor tem porque eu estou com você. E eu vejo o seu futuro. Tem sim. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo e temos que pensar o que ele pensa ao nosso respeito. O que é que Deus pensa a seu respeito? Será que o Senhor olha para nós e pensa, não vai sair do lugar? Não vale nada. Essa aí, já acabou. Não, gente. Jeremias fala em 29, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Os planos do Senhor para nosso respeito são de vida, de esperança e de futuro. Então, nós temos que pensar como o Senhor pensa a nosso respeito. E não ver a situação real, mas ver o futuro. Assim como Ele já nos vê. Ele já nos vê. Continuando, a palavra diz que o anjo manda ela sujeitar a ele. Que o filho também dele, o filho dela será uma grande nação. O Senhor também ela abençoará. E ele chamará Ismael, que significa Deus que ouve. Gente, vocês conseguem entender? H olha para o Senhor e fala, tu és o Deus que me vê. E agora o Senhor manda ela colocar o nome de Ismael. Tu és o Deus que me ouve. Olha que interessante, né? Ele é o Deus que nos ouve, Deus que nos vê, Deus que está ao nosso redor o tempo todo, cuidando, protegendo, livrando. A minha mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, a mensagem do Senhor ao meu coração quando eu estava estudando era que será, Mari? Será que vou encontrar fé? Será que quando eu voltar eu vou encontrar fé? É que tá falhando lento. Nós temos a história de Sara como testemunho, de ter colocado a mão onde não era para colocar. E ter a história da viúva, a viúva persistente. Que a palavra começa falando que ela era uma viúva. Alguém que já começou a vida perdendo. Não tinha quem pedir, a não ser o juiz, que era injusto, que era mau. Mas ela continuou. O Senhor nos ensina sobre a oração persistente, independente de não estar acontecendo. Não coloque a mão onde não é para colocar. Só fica quieto. Aquieta e veja o livramento do Senhor. Quando a palavra fala aquieta, não, mas eu tenho que aquietar fazer. Não, aquieta é aquietar. É parar. É parar e esperar nele. E aí, como é que você vai querer dizer que foi o Senhor se você quis ajudar o Senhor? Quanto mais ele faz sozinho, mais nós sabemos que foi ele que fez. Ele fez sozinho, eu não fiz nada. Eu não tive que fazer nada, a não ser orar. De dia e de noite. Sim, vai acontecer. Fé, quando a gente fala, quando o Senhor fala, será que vai encontrar fé na terra ainda? Fala sobre insistência. Eu só vou para o meu quarto e oro se eu acreditar. E quantas coisas a gente tem deixado de acreditar? Por que eu falo assim, deixar de acreditar? Porque você nem ora mais. Quantas coisas a gente para pensar assim, nossa, eu parei de orar por aquilo. Eu parei de orar. Eu comecei orando, falei que ia fazer um propósito por aquilo. Parei de orar. Acabou a fé. Queria dizer para vocês que nós não vivemos pelo que a gente vê, nem pelos sentimentos. A gente vive por fé, né? De fé em fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque todos aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele é real e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou para o meu quarto e oro, não é porque eu estou sentindo de ir, é porque a palavra diz para mim orar. Orar sem cessar. Por que eu faço jejum? Não é, eu não vivo do sentimento. Eu vivo do que a palavra me diz, porque uma hora eu vou querer orar, outra hora não, se eu viver de sentimentos. Mas se a palavra mandou, eu vou fazer. Essa é a nossa diferença para o mundo. O Espírito Santo, o mundo não recebe porque não pode ver. Esse é o padrão do mundo. É vista. Temos confundido, né, fé e viver por vista. E esse era o erro do povo no deserto. Eles queriam ver para saber que é real. Sendo que o Senhor diz, primeiro põe o pé e depois põe o chão. Você já ouviu essa frase?
Fé é exatamente isso. Por que é que a gente não tem visto mais tantos milagres como antes? Se o Senhor falou para a gente que obras maiores nós faremos, né? Porque a nossa fé tem diminuído, sabe? Fé não é falar, como eu falei, eu tenho fé. Não, fé é demonstrar. Você acredita demonstrando. Demonstração de fé. Prepara o ambiente. Prepara o ambiente. Sabe, eu tenho várias promessas, sabe? Nós todos temos várias promessas. E aí eu eu escutei a palavra, né, falando sobre fé, e eu disse, Senhor, é verdade. Fé não é falar, fé é agir. Quando eu acredito, então eu movo tudo para receber, eu crio a atmosfera responsável, né, perfeita para o Senhor deixar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela sai de casa e ela fala assim, se eu apenas tocar, eu serei curada. Quando ela sai de casa, ela já sai confiante que ele está pronto. É exatamente isso que acontece com a nossa fé. Já está tudo pronto. Deus não precisa da nossa fé para fazer. Ele precisa da nossa fé, nós precisamos da nossa fé para receber aquilo que ele já fez. Já está pronto, né? O Senhor, ele começou a fazer todas as coisas com a palavra. Então, eu declaro e eu planejo tudo. Eu planejo tudo. Amém, gente? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Amém. Glória a Deus.